Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal da Seleção Brasileira, falando sobre esse último jogo, né? Brasil e Egito, esse amistoso, último amistoso antes da Copa. E tem algumas observações, né? Eu demorei um pouquinho a fazer o vídeo, até problemas técnicos, mas temos que entender que o Brasil realmente demonstra uma grande desorganização, né? Apesar de todas as mudanças da CBF, que negócio todo, mas nós temos que entender que a dificuldade de encontrar o técnico, do trabalho, do estilo de técnico, do estilo futebol brasileiro, né? O técnico aí é um dos mais renomados do mundo, né? Mas o Ancelotti não é o meu estilo brasileiro de ver futebol e de ter acompanhado esses anos todos, né? A gente fala em evolução do futebol, mas não em mudança de características. Nós temos que manter a característica e trazer e acrescentar das nossas características, não trocar as características. E o Brasil hoje joga que nem europeu. E dentro do futebol europeu, muitas falhas. A nossa escalação, claro, sempre fazendo teste, né? Mas vamos lá, ele botou aqui o Alisson, o Wesley, que se machucou, foi cortado, né? Marquinhos, o Santos, Roger, o Ibanes, né? O Casemiro, o Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago. Isso foi depois que trocou todo mundo. É, acho que é aquilo mesmo aí, sei. Eu talvez ao lado do Marquinhos eu colocaria outro, mas não vou falar nome porque é uma coisa pessoal. Geral é isso mesmo. E tinha que ter convocado um outro lateral, não o meio-campo. E o meio-campo do Brasil, eu não consigo ver o Bruno Guimarães com essa moral toda para ser titular numa Copa do Mundo. Não, não tem. Não faz muito, faz isso aqui, mas não tem. Eu acho que lá, na hora do vamos ver, ele pode até surpreender, mas na visão que eu tenho de futebol, não. E o Casemiro, final primeiro. Eu tenho minhas restrições a ele. Pela última Copa, pelo que ele joga. Ali no grupo, teve sua chance. Melhorou um pouco a seleção, que é um passe mais preciso, né? Mas tinha gente também para ficar no lugar dele. Danilo entrou aí nessas partidas aí, não foi grande coisa não, porque eu não sei se a situação que ele fez com o Botafogo lá, para mim uma canalice, mas futebol agora é isso, né? E ele, não sei se está pesando em cima dele isso, ele não rendeu tanto como deveria render. O Igor fez uma partida, talvez se esperasse mais dele, mas é, essa dupla, Rafinha e o Vinícius, não é uma dupla que impactou na seleção. Que ainda ele só melhorou mais o Rafinha, porque começou a cair na posição dele mesmo, pelas estrelas. Esse negócio de querer botar ele pelo meio para aproveitar, não dá. Ele cai muito de rendimento. Porque uma coisa é clube, outra coisa é seleção. O Vinícius tentou puxar para ele o protagonismo da partida, mas de repente cai, começa a errar. Não sei se é por causa dos companheiros, por causa do estilo de jogo.
E o Brasil demonstrou uma fragilidade. Um time melhor do que o anterior, também jogou e deixou seus melhores no banco, depois foi entrando. O Brasil, ao contrário do mundo inteiro, forçou a barra com seus principais jogadores. Se fosse para treinar a seleção, até aceitaria, mas para ficar fazendo teste, sim, deu no que deu aí no nosso Wesley. E o Brasil fez uma partida equilibrada, não dominou, teve momentos que dominava, teve momentos que o, o Egito partia para dentro, chegaram ao empate logo depois, o Brasil reagiu, mas o resultado foi um resultado que poderia ter sido diferente. Mas o que eu gostaria de pontuar não é o jogo em si, mas sim as dificuldades que o Brasil teve para organizar o seu meio-campo, o seu ataque. Né? O Hendrick entrou muito bem, depois apagou um pouco, por causa do esquema. É, temeroso. Um torcedor, a gente acredita, mas se a gente olhando, porque fulano perdeu, o outro jogou. Mas se você vê o jogo de cada um que eu assisti, você vê que eles estavam ali poupando, cumprindo, vamos dizer assim, uma agenda. No Brasil não, o Brasil se preparando aí. Você vê que os Estados Unidos teve uma ascensão muito grande, perdeu para a Alemanha num jogo duro, um time já pronto, já preparado, já com a ideia certa. E o Brasil ainda não tem essa ideia. Ainda não se sabe quem é o ponta, quem entra, quem não entra, quem que vai jogar, qual o esquema verdadeiro. E, e também os goleiros, a gente não sabe bem dizer. A gente sabe que o Alisson é titular, mas sabe o rendimento de cada um, está dentro do contexto de segurança. E o Brasil partiu. Então, aí na esperança do Neymar, vai fazer aí o seu exame, fez, ainda não tive resposta. Pode ser. E ele perde algo a mais nessa seleção. A seleção vai ter que ser muito mais coletiva para tentar alguma coisa do que no individual. Porque no individual nós caímos muito. Antes nós tínhamos, às vezes, um coletivo ruim, mas o individual dava esperança. Hoje o nosso individual caiu. E o nosso último nome remanescente aí para se fazer alguma coisa é justamente o Neymar. Não consigo ver no Rafinha, não consigo ver no Vinícius Júnior essa grandeza ao ponto de ídolo como o nosso último aí, o Neymar. Foi e é e foi. Vejo um bom caminho aí para o Estevam, para o Hendrick, para o menino lá que é Vasco, ex-Vasco, né? Ryan, né? Acho que é Ryan. E só. Só. Então, aí, uma dependência de um Rodrigo, mas muito novo no acordo. Essa seria um pouquinho mais madura, que ele já vai chegar um pouco mais maduro na próxima, se estiver jogando isso tudo ainda, depois de uma cirurgia que ele fez. E é o que o Brasil tem, a zaga de laterais muito fracos. Eu acompanho os jogos internacionais. Esses jogadores que estão sendo convocados aí, para mim, são todos medianos. Destacam-se alguns em seus clubes, mas ainda nomes antigos, como o nosso Zemiro, que seja a última Copa. Temos essa transição que já deveria estar pronta, não está. E pelo que eu vi no jogo, ainda uma desorganização muito grande
no time. Nos assusta porque o Ancelotti é um excelente técnico, né? Primeira experiência em seleção, mas em clube tem comentário. E o que fazer? A impressão que tivemos foi esses dois últimos jogos, é o que nós vamos partir para dentro. Assistiu o jogo do Marrocos, jogo difícil. No início pressionou, depois altos e baixos com a Dinamarca, né? Ou Noruega, foi um desses dois, não me recordo agora. E já é Noruega. E mostrou que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não analisei muito bem a Escócia, mas o Marrocos vai dar trabalho. E vamos ver, né? Estamos aí a poucos dias da Copa, da estreia do Brasil. Vou ver se consigo falar, ver o que eu, aí nos noticiários, o que eu posso analisar do que está acontecendo, mas é o que nós vimos aí, é o que vai começar. Aí só nos resta a torcer. Tá bom, gente? Então, foi o que eu vi, foi o que eu pensei, é o que eu acho e penso dentro do conhecimento que eu tenho de futebol. Tá bom? Então, até o próximo comentário.